Olá, muito bem-vindo ao Quarta Parte Justiça e Disciplina, o seu podcast de Direito Militar. Comigo, Giliar Pires. E comigo, Marcos Peçanha. E dando continuidade, então, aos episódios que a gente está falando de crimes em espécie do Código Penal Militar, a gente vai falar hoje do crime de peculato, Marcos. Exatamente, só relembrando, já falamos da prevaricação e da lesão corporal, né? As coisas mais comuns, assim, digamos, que a gente vê mais na prática, e agora então o peculato. É claro que existe uma complexidade um pouco em relação às formas de cometimento desse crime, e a gente vai tentar dar nortes gerais em relação a questões que são mais também do dia a dia, talvez, que numa certa medida o praça nem se dê conta, às vezes, não, mas isso aqui é tão errado e tal, e é um crime que tem um patamar de apenamento significativo, né, Juliano? Então a gente precisa chamar atenção para alguns pontos. Tem uma certa gravidade, né? E a gente vai... Já iniciando, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente fala assim, ó, patamar de apenamento de 3 a 15 anos, ou seja, o sursi já não está ao alcance. Né? O militar vai ser denunciado ali, se for condenado, ele já vai estar fora dessa possibilidade, vamos dizer assim, de uma... do benefício processual, né? Do benefício da suspensão condicional da pena, né? Que é o que significa o sursi. Então, há risco de prisão. Exato. Há risco de prisão. Então é isso que tem que ficar esperto, parece que é de 3 a 15. Além do risco de prisão, né, as consequências depois na via administrativa, porque é um crime assim, diferente da lesão corporal, que a gente sabe, a gente comentou, né? Bom, o praça tá ali no policiamento, chegou bem numa ocorrência, ou chegou mal, fez uso da força e daqui a um pouco tá sentado no banco dos réus. Uhum. É diferente um pouco do peculato, porque não é uma coisa normal do dia a dia do policial ser denunciado pelo peculato, né? Ele tem um estigma mais, né, em torno dessa figura. Tem. É o famoso ladrão, né? É o torto, o ladrão que mete a mão. O que se fala dentro da instituição é o famoso fulano é torto de ladrão. Ele mete a mão nas ocorrências. E aí eu acho que esse meter a mão nas ocorrências é o que caracteriza o crime de peculato. Por quê? Então a gente já explicou, né, já falou da pena e da gravidade e do reflexo negativo que ela tem com relação ao não alcance de um benefício. Vamos entender que bicho é esse que é tão grave, né? Olha só, é o artigo 303 do Código Penal Militar e ele diz assim: apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Por aquela máxima de na lei não ter palavras em vão, a gente poderia destrinchar isso daqui e falar horas sobre o peculato, mas como o objetivo desse episódio é ser pontual e alertar para o que é esse peculato e não levar isso para uma discussão acadêmica ou filosófica, eu acho que a gente pode resumir dizendo assim: é o se apropriar daquilo que tu tem posse, em razão do exercício da função policial. Como tu colocou, né? Não é um crime muito comum, não é um crime que aparece seguido ou que todo dia o militar ele é acusado ou denunciado pela prática desse delito. Mas, para o praça saber o que significa isso, e peculato, ele é quando, por exemplo, tu vai fazer uma prisão por tráfico e tu encontra droga e dinheiro e se resolve não apresentar todo o dinheiro e ficar, o policial militar que não apresenta, que fica para si com a intenção de gastar em benefício próprio aquele valor, e isso vai ser importante porque a gente vai explicar, ele comete o crime de peculato, então, é isso? O vulgo bacharel. Bacharel que baixa, né? Ele baixa da ocorrência. Baixa da ocorrência. E é como tu falou, né, Juliano? A gente está tentando cada vez mais falar assim, de maneira simplificada, né? Porque o objetivo do podcast é esse, de falar com o público, então a gente não adianta trazer questão muito jurídica e ficar falando bonito, né? Mas eu acho que esse exemplo que tu trouxe é do cotidiano, né? Todo mundo já ouviu falar de algum colega, abre o olho com fulano, porque ele chega na ocorrência e vai fazer um bacharel em alguma coisa, vai pegar alguma coisa de uma 49, por exemplo, chega uma ocorrência lá, um furto arrombamento, entra lá e pega, e aí, claro, na residência, vai atender, tu tá entrando num contexto de uma vítima, às vezes, né,
a polícia militar é acionada, chega na casa, às vezes não tem ninguém. Bom, episódios que foram divulgados em manchete nacional, no Rio de Janeiro, se não me engano, de policiais que frequentavam casas abandonadas, chegavam lá e usavam, enfim, e subtraíam, enfim, diversos pertences e o uso também. Sabe o que me lembrou? Desculpa te cortar agora, mas sabe o que me lembrou? Duas coisas, né? É o famoso aquele... Eu não fiz nada. Quando eu cheguei, a velha já estava morta, eu peguei os 10 pila e saí correndo. Se tu é o brigadiano que pegou os 10 pila, é peculato, né? Mas me lembrou daquela situação, lembra daquela operação que teve nos morros do Rio de Janeiro, de limpar, assim, acho que foi, que teve aqui toda aquela operação e tal, aquelas operações. Naquela operação toda que teve, que foi televisionada, que era ao vivo, helicóptero, e os caras fugindo e tomando tiro, e aquela coisa toda que foi, aquela que foi espetacularizado, né, pela televisão. Aquilo lá me chamou a atenção porque eles fizeram apreensões de toneladas de droga, eles fizeram inúmeras armas, munição que não acabava mais, e eu lembro que me chamou a atenção duas coisas. A primeira, não tinha nem 50 pila apreendido. Então tu vê, no morro, onde a troca da moeda é corrente, ninguém fica se fazendo pix para comprar droga, né? Até não é ninguém, é naquele contexto, né? Aí não tinha nem pila para apresentar nas ocorrências. E depois saiu até em algumas reportagens alguns correntões de ouro que eram dos traficantes que tinham abandonado a favela, que apareceram depois no pescoço dos policiais que participaram da operação. Correntão com cifra e tal, correntão pesado de ouro, que tiraram foto das apreensões, estavam nas fotos das apreensões, depois foram encontrados no uso de policiais. Sim. Então, não conheço o caso, não conheço se houve denúncia, se teve acusação ou não, mas na hipótese daqueles colares serem objetos de apreensões de casa de um narcoterrorista, de um traficante, ter sido apreendido lá, e o policial que efetuou a apreensão achou melhor não apresentar, porque isso não se sabe qual o destino que é dar isso, ia apodrecer numa caixinha lá no fundo de uma sala de evidências, e ele resolve dizer, não, vou dar um uso melhor para isso daqui, vou pendurar no pescoço. Se acontecer nessa hipótese, isso é peculato, né? Porque em razão, e aí entra a questão que tu falou da casa, né? Entrou na casa e se uma 49, né? Um furto arrombamento já realizado, tem que ficar bem claro que o peculato não é só para os bens públicos, ele também é para bens particulares que tu tenha posse em razão da tua função, né? Sim. E aí vai ter as suas colocações são bem oportunas, assim, e aí, claro, a gente vai destrinchando nas modalidades ali dos parágrafos, né? O caput do artigo que vai trazer essa questão de ter realmente, né, a posse ou detenção, aí o peculato furto, que a diferença é essa questão de não ter, né, a posse ou detenção, de se apropriar em determinado contexto. Por exemplo, eu chego na ocorrência, né, eu não tenho, não é um produto de apreensão que eu cheguei e ele passou para a minha posse, eu vou lá e vou furtar realmente. Aí teria outros desdobramentos. E chegando até o peculato culposo, né, já avancei um pouco mais aqui, mas essa é uma questão importante que eu perderia uns 2 minutinhos para dar um pouco, vamos dizer assim, de algumas balizas que às vezes o pessoal até confunde, né? Mas tem a extinção da punibilidade através seria um dano culposo que se aplica pelo peculato culposo por analogia, né? E a jurisprudência do TJM aqui no Rio Grande do Sul aceita isso, né? Mas existem algumas nuances, assim, algumas diferenças em relação ao peculato em si, né, e a um dano que vem a ter a sua extinção de punibilidade pelo ressarcimento, pelo pagamento daquele dano, né? Porque o peculato é isso, ele traz, como eu falei no início, esse estigma do cara fazer o bacharel, dele meter a mão e trazer para a posse dele e dizer, cara, isso aqui é meu, né? Dele ou de terceiro. Dele ou de terceiro, que também vai ser um desdobramento ali que a gente vai ter do peculato culposo, do parágrafo 3º, se o funcionário militar contribui culposamente, né, e aí é diferente essa questão, né, para que outrem, e aí é o terceiro, subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. O exemplo do P4, né, nós estávamos nos bastidores falando aqui, como é que a gente vai articular para que fique claro, didático, né, e um pouco divertido também, assim, porque a gente sabe, o cara tá arrumando viatura e tal ali, a gente sabe que às vezes tem, né, bom, vou tirar uma peça Frankenstein, vou tirar de uma viatura, colocar noutra, aquela coisa toda.
E às vezes são materiais que não façam isso. Não façam, né? Isso, já deu problema. Já deu problema e tal. E, enfim, questões às vezes ligadas a isso, a substituição de uma peça que eu tiro daqui e daqui um pouco, não sou eu que estou ali nessa ST que vou subtrair uma peça ou algum tipo, sei lá, um líquido de arrefecimento, um óleo e tal, mas se eu for de alguma maneira negligente e permitir com que outrem, né, subtraia, eu também vou ter uma incursão nesse tipo penal. É claro que a gente está falando aqui de maneira muito preliminar, porque uma instrução processual pode afastar a responsabilidade, seja penal, administrativa, enfim, durante o processo como um todo, né? Mas é aquilo que a gente fala, no início a régua vem, né? A régua, né? A famosa régua pega e te mede. Todo cuidado é pouco, né, Juliano? Sim, mas eu acho que então dá para fazer a distinção do peculato, o peculato furto e o peculato culposo, mais ou menos assim, né? Se eu sou o cara da manutenção das viaturas, então, e eu pego uma peça de uma viatura ou uma peça da reserva lá do meu estoque, que era para uma viatura e coincidentemente eu preciso para o meu carro particular, e eu tiro aquela peça da administração ou de uma viatura e coloco no meu carro, isso é peculato. Porque eu sou o cara da manutenção, eu tinha acesso àquela peça, coloquei no meu carro, peculato. Se eu não sou o cara da manutenção, não trabalho no P4, mas eu sei que no P4 tem uma lâmpada lá do Corolla e eu tenho um Corolla e cabe no meu carro. E aí eu consigo, de alguma forma, mesmo sem ter a posse dessa peça, eu entrar no P4, no estoque e me apropriar dela e colocar no meu carro particular, ou eu dar para colocar no carro da minha esposa, que seja, isso é peculato furto, porque eu não tinha posse em razão da minha função. E o peculato culposo, então, seria se eu sou o cara do P4 da manutenção, tu não é o cara do P4 da manutenção, e tu vem e me diz que precisa de uma peça para botar na viatura. Tu precisa da peça para botar na viatura. E eu vou lá e te dou a peça. E diz, não, beleza, pode pôr na viatura, só que tu vai e bota no teu carro particular. Então, tu cometeu um peculato furto e eu cometi um peculato culposo, porque eu proporcionei com que tu conseguisse se apropriar daquele bem. Mais ou menos assim. É essa a ideia. E aí que entra o 123 que eu estava falando, né? Das causas extintivas da punibilidade, que vai trazer no inciso 6º que o ressarcimento do dano, né, extingue a punibilidade no peculato culposo, artigo 303, parágrafo 4º, né, que vai trazer, enfim, tanto a questão da extinção da punibilidade quanto a minoração da pena. Né? No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença recorrível, extingue a punibilidade. Se ele é posterior, reduz a metade da pena imposta. Ou seja, também é uma maneira assim que o legislador encontrou de mitigar um pouco uma conduta que não é tão reprovável, porque foi culposo. Né? Não foi uma coisa assim, bom, eu agi deliberadamente para me apropriar do bem público particular, como tu disse nessa distinção, mas de alguma maneira, né, eu contribuí. Então, beleza, tu vai sofrer reprimenda, mas se em algum momento, né, dentro dessas hipóteses, nas consequências vamos dizer assim, de abrandamento da consequência penal, tu te arrependes, cara, eu vou pagar para não me incomodar, e tu faz a reparação, tu vai ter esse benefício, né, processual. Perfeito. E só comentando, esse parágrafo 4º que extingue ou reduz a pena imposta, ele só cabe na modalidade culposa, né? Importante. Tu bem falou, mas só para reforçar. Não adianta o cara dizer assim, não, eu vou pegar então, e aí se descobrirem eu pago. Vou pagar, Não adianta. Por quê? Porque a gente não pode julgar e punir da mesma forma o cara que tem a vontade e o cara que fez por boca abertice. Sim. Né? A gente está falando de um erro, né? E é o dolo, né? É a questão de dolo. Né? Eu tenho dolo, é a vontade livre e consciente de agir para alcançar esse objetivo, para agir de determinada maneira. Tenho. Bom, então esquece, tu não vai ter esse benefício. A não ser que tu demonstre que sem querer tu botou no carro do cara lá o farol e tal, né? Tu demonstrar alguma das formas de praticar É difícil pensar, né? Foi sem querer. Não, eu digo assim, do ponto de vista de conhecimento, entendeu? Claro. Eu tive o conhecimento pleno de que realmente aquele farol não ia para a viatura, ia para o carro dele. Né? E às vezes é uma questão que envolve consciência. É consciência, Exato. Né? Eu fiquei pensando, na verdade,
naquela frase do Chaves. Foi sem querer querendo. Né? Sem querer querendo, estava daí, caberia $1 eventual no peculato. Mas tu sabe que dentro dessa perspectiva também é interessante que a gente traga a questão do dano em si, porque né, a doutrina vai trazer a questão do peculato em diversas páginas e páginas sobre elemento objetivo, bem jurídico, questões que a gente está tentando simplificar. Mas a gente aplica muito na justiça militar essa questão do ressarcimento e a extinção da punibilidade também na questão que envolve o extravio de material bélico, que vem por uma ação que é, de certa forma, culposa e que a jurisprudência trouxe aí sim nessa perspectiva de tutela do patrimônio da administração pública, do patrimônio do Estado, na verdade, de dizer, olha, se lá no peculato o legislador entendeu que é possível a extinção da punibilidade, aqui no extravio do material bélico, eu já peguei casos como esse, a gente conversou já, né? A jurisprudência também entendeu, muito embora não tenha uma previsão expressa nesse sentido. Mas eu acho que é uma colocação oportuna também, né? Não, muito. Eu até ia propor pra gente falar a respeito do extravio de material bélico num episódio próprio. Mas a gente já matou. Não, mas tem bastante já coisa pra matou falar a questão. também. Porque eu acho que é uma questão que ela é estendida, é aplicável e para mim de forma correta a partir do momento em que a gente vê que houve um dano ao erário, houve um dano, uma diminuição do patrimônio público sem a vontade livre, consciente, a intenção sem o dolo, sem querer, né? Então eu acho que dá um ar de justiça tu estender também para o caso de extravio. Porque eu peguei casos em que o militar estava indo de moto para o serviço e o coldre que segurava o carregador dele, que é o fornecido pela instituição, não segurou o carregador direito na moto e ele acabou caindo no meio do caminho. O cara voltou, mais ou menos achou, encontrou umas munições, não encontrou outras, o carregador encontrou umas partes, não encontrou outras. Foi caracterizado o extravio, né, de algumas munições, tá? E ele fez ali o ressarcimento, se propôs a fazer o ressarcimento do inquérito técnico para evitar uma responsabilidade final depois. Então, a gente não pode bater mais forte bater com força no cara do extravio e deixar, por exemplo, o cara que de outra forma de extravio de uma coisa pública impune. Sim. Impune não, né? Mas com a isenção da responsabilidade criminal, que não te isenta da responsabilidade administrativa e nem de pagar pelo produto, né? Sim. Então, eu acho que é uma forma correta de lidar com essa situação. Perfeito. E aí, por fim, assim, né, Giliard, só destacando a questão aí de um tipo específico, ali do 303, a gente estava falando do peculato normal, e o 304 que vai trazer o peculato mediante aproveitamento do erro de outrem, né? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo a comissão recebeu por erro de outrem. Eu fico tentando imaginar uma situação que possa contextualizar, trazer para a vida prática. De repente tu sabe de alguma situação. Não, eu não sei se enquadraria, acho que teria que fazer um estudo de caso, mas quando eu estava na ativa ainda, fiz uma abordagem a um senhor e ele não queria ele era um senhor já de uma idade muito avançada e ele estava indo fugido dos filhos no mercado de carro e ele entrou numa rua contramão, uma rua super movimentada do bairro, deu todo um transtorno e a gente parou ele e foi explicar para ele. Eu digo, olha, eu vou lhe multar, porque ainda mais o senhor me contando que o senhor saiu fugido dos filhos. Se o senhor não pode andar de carro agora, a carteira estava ok, mas ele de fato não tinha mais condições de dirigir, se os seus filhos estão lhe pedindo é porque alguma coisa tem, vou colaborar com eles lhe ajudando, porque daqui a pouco o senhor entra numa contramão aqui e passa um caminhão por cima do senhor. E aí ele ficou muito assustado, não por causa da multa, mas porque os filhos iam descobrir que ele estava saindo de carro. E ele disse assim, e se eu te pagar essa multa direto para ti, e aí eu não consigo pegar o recibo e ela sumir, eu não ir lá para casa, porque eu não quero que essa multa vá lá para casa. Eu já quero pagar agora. Já quero pagar agora. Então, fiquei na dúvida se aquele senhor era muito malandro
e tentou contar. Ou se daqui a pouco ele tinha mesmo uma ignorância de como se procedia a notificação, né, de trânsito. Sim. Na hipótese dele não saber que ele não podia me pagar e ele, na hora de assinar a multa, ele me dá o dinheiro, virar as costas e sair, e eu não consegui por algum motivo devolver para ele, e eu me apropriar, eu acho que entraria desse peculato mediante aproveitamento de erro. Eu penso que talvez se enquadraria também, mas é difícil assim de pensar situações, mas certamente a gente tem... Mas ou a gente pode prever, desculpa, mas é que a brigada não trabalha com valor, né? Sim. Mas daqui a pouco, para fins de exemplificação, né, algum setor da brigada que trabalhe que receba valores de alguém por algum motivo que eu desconheço, sei lá, um hospital que precisa de uma coparticipação, né, alguma coisa assim, e o cara paga para mais. Sim. E ele fica com o valor da diferença também, entraria nessa modalidade. Né? Sim. E, bom, mas eu acho que é isso. São algumas questões que envolvem o peculato e, enfim, é uma situação que a gente falou, né? O patamar de apenamento, ele é significativo, né, Juliano? Então, é como a gente diz, e muitas vezes hoje o policial tá muito na manchete e tal, então às vezes até uma imagem que é tomada fora de contexto pode representar um crime dessa magnitude, né? E a gente sempre alerta, assim, enfim, falando de questões mais práticas, assim, de que, bom, exemplo, tá, Juliano? Tava pensando aqui. Seria situações, por exemplo, que o militar entrou num bingo, entrou numa situação assim para enfim, agir realmente, para fazer cessar ali aquela contravenção e tal. E aí, bom, não tem o que fazer, onde é que eu vou botar uma arma, por exemplo, uma abordagem. O militar pega e desarma o cara, não tem onde botar, bota no colete, né? E daqui um pouco aquela imagem pode representar que o policial militar tá subtraindo, né? Tá, enfim, pegando, tá tentando até mesmo já esconder ali, seja num bornal, seja no colete. Então são situações como essa que podem evitar, às vezes, uma interpretação tendenciosa. Bom, o cara pegou, né? Pegou, se apropriou e tal, e às vezes não é isso. Ele tá dando uma destinação, ele vai apresentar a ocorrência, mas uma imagem fora de contexto pode trazer uma instalação do inquérito, daqui um pouco como esse, ou até mesmo uma prisão em flagrante, né? Dependendo do contexto, tudo, né? Que até se explicar a situação, eu tô respondendo por um peculato, né? Um crime que vai ter uma pena aí de 3 a 15 anos. Então todo cuidado é pouco hoje para a gente tornar as coisas, não só fazer as coisas corretas, mas demonstrar lisura, né? Transparência, licitude no que a gente faz. A mulher de César, né? Não basta ser correto, tem que parecer correto. Exato. Bom, mas com isso então eu acredito que a gente tenha vencido a nossa pretensão de levar de forma sucinta mas trazer alguns elementos que compõem o crime de peculato, e aí eu me dou por satisfeito. Acredito que também neste momento, ao menos, talvez podemos voltar, e aí trazendo a questão do material bélico, talvez, né? Falando um pouco de extinção da impunibilidade, salvo engano a gente já falou um pouco disso. Mas... Já falou sim, mas tem um episódio que a gente trata sobre isso, um episódio específico que a gente trata sobre isso, mas daqui a pouco a gente pode trazer para uma discussão mais jurídica, acadêmica, sobre a aplicabilidade da pena de peculato do Código Penal Comum nos crimes militares depois de 2017 com a extensão. Daqui a pouco é um debate bem interessante da gente trazer. E aí um patamar de apenamento que começa em 2 anos e admitiria sursi. Admitiria sursi. É uma discussão interessante que a gente já pode convocar o Márcio Rosano para falar com a gente, quem sabe. Ele é um estudioso do tema, né? Exatamente. Tá certo. Ficamos por aqui então, neste momento. Fazendo aquele apelo final que tu vai fazer nesse momento. Pode ir lá, faça as honras. O apelo final para que o pessoal compartilhe nosso podcast também, veja pelo YouTube as nossas interações, enfim, através desse conteúdo que a gente traz, compartilha, coloca no grupo dos colegas e pelotão, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que a gente está sempre se esforçando para trazer mais e mais de maneira clara, né, questões do cotidiano da vida militar, da quarta parte aí, né, que envolve justiça e disciplina, que envolve os militares. É isso aí. E praça, tem um monte de botão que tu pode apertar que marca aqui. Se tu escuta no Spotify, tu pode favoritar para ficar na tua lista.
Se tu olha pelo YouTube, tem um curtir, tem um sininho que tu ativa. Então faz esses negócios lança o episódio, se tá com o sininho, ele já aparece já ali, aparece já dá o pra ti, tu já vê o assunto, me interessa, não me interessa, o Giliar pra se estou falando merda, não, isso aqui é legal, né? Então colabora com isso aí que pro nosso trabalho aqui é interessante. Valeu. É isso, até a próxima. Abraço.